Xi Jinping ordena a maior reorganização militar da China em uma década. O presidente da China, Xi Jinping, modificou a estrutura das Forças Armadas chinesas ao expandir a atuação das forças de apoio à informação do Exército Popular de Libertação. As mudanças visam uma melhor adaptação das tropas chinesas às condições informatizadas da guerra moderna, indica um pesquisador chinês. A Força de Apoio Estratégico foi criada há 9 anos, em 2015, para coordenar as ações da guerra, na guerra cibernética e na confrontação política. As unidades aeroespacial e cibernética, antes subordinadas, agora são independentes e operarão em paralelo à Força de Apoio à Informação. A medida é uma decisão importante que o Comitê Central do Partido Comunista da China, por conta da necessidade de construir forças fortes, declarou Xi Jinping. O presidente ainda destacou que o novo ramo é um pilar-chave para coordenar a construção e a aplicação de um sistema de informação em rede. Conforme a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, as tropas de informática desempenharão um papel crucial para promover um desenvolvimento de alta qualidade e a competitividade do exército da China na guerra moderna, enfatizou o mandatário chinês. A reestruturação ainda permitirá melhorar o desdobramento dos sistemas de satélites do ciberespaço e da condução da guerra eletrônica, declarou o pesquisador sênior aposentado da Academia de Pesquisa Naval do Exército Popular de Libertação, Cao Wendong, durante o Simpósio Naval do Pacífico Ocidental, realizado em Qingdao. A reorganização chega em um contexto de competição com os Estados Unidos pela influência global, além de acusações por parte de países ocidentais de atividade de pirataria informática. Comenta a Bloomberg. Anteriormente, o chefe do Comando de Transporte dos Estados Unidos, general Jacqueline Van Oust, estimou que a China tem 100 vezes mais capacidade de construção naval do que os Estados Unidos para dominar a atividade marítima na região do Indo-Pacífico. A adesão da Colômbia ao BRICS fortalece luta contra a hegemonia dos Estados Unidos da América Latina, diz analista. A decisão do presidente colombiano Gustavo Petro de solicitar a entrada no BRICS deve ser entendido dentro de um contexto regional turbulento, explicou a especialista Carolina Jiménez. A intenção de a Colômbia aderir ao BRICS foi um dos pedidos que Petro fez ao seu homólogo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante a reunião realizada em 17 de abril em Bogotá. Se finalizado, o Estado colombiano será o segundo país sul-americano do bloco, visto que a Argentina voltou atrás em sua adesão após o começo do governo Javier Milei. Na visão da professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Nacional da Colômbia, Carolina Jiménez, um dos efeitos positivos da entrada de Bogotá no BRICS é econômico. Jiménez sinalizou que, embora o bloco ainda não seja uma zona de comércio livre e não tenha uma margem clara de isenções fiscais, poderia ser benéfico para a Colômbia ter acesso a condições preferenciais ao Banco do BRICS, especialmente para obras de infraestruturas. Trata-se de fortalecer um ator que emerge como uma das maiores economias do mundo, e esta opção, em um contexto de crise hegemônica, pode ajudar a fortalecer uma perspectiva mais multipolar. Para a Colômbia estar nesse movimento pode ser interessante em termos de como anda a disputa hegemônica no mundo, afirmou o analista. A especialista também sublinhou que, assim como conversou com Lula, Petro também dialogou com Andrés Manuel López Obrador do México, e todos têm defendido a necessidade de voltar a ter uma estratégia latino-americana que permita gerar margem de autonomia e ação no contexto da política contemporânea. Para Jiménez, o presidente colombiano demonstrou a amplitude da margem de relações internacionais que lhe interessa ter, e, sobretudo, Petro tenta gerar uma lógica de articulação com governos progressistas da região, em um cenário que apresenta uma direita reforçada em vários países que atravessa processo de instabilidade. Acho que este compromisso com o BRICS deve ser lido no quadro desse contexto, tanto na geopolítica regional como no cenário internacional, afirmou a professora. Ainda em sua visão, é fundamental vincular o compromisso regional do governo Petro com a sua vontade de abertura ao BRICS, seguindo sempre um jogo geopolítico de distanciamento de uma hegemonia que tem vacilado nas últimas décadas. A abordagem colombiana ao BRICS
consolidaria uma mudança de rumo para o país em comparação com os seus últimos anos, quando emergiu como uma das principais parceiras dos Estados Unidos na região. No entanto, a analista descartou que Washington possa responder com algum tipo de sanção a Bogotá por começar a olhar mais para o BRICS e especialmente para a China. A China tem negócios importantes com a Colômbia no domínio das infraestruturas, da mineração e de certos desenvolvimentos agroindustriais, e sinto que esta é uma possibilidade para continuar a fortalecer essas relações com Pequim, observou. Nesse sentido, Jimenez sustentou que Petro tem procurado ser muito cuidadoso e ter equilíbrio, mantendo um bom relacionamento com os Estados Unidos. O importante é que a agenda externa da Colômbia se diversificou um pouco. Embora tenha bons laços com os Estados Unidos, também tem bons laços com a China e os países da região, complementou a professora. Defesa russa anuncia centro de produção de drones e robôs e novos armamentos para a operação. Além do Centro de Pesquisa de Produção, a pasta anunciou que as unidades de assalto das Forças Armadas receberão armas leves especiais desenvolvidas por atiradores que estiveram na zona de operação militar na Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa, armas leves e drones foram apresentados ao Ministro da Defesa no campo de treinamento do Distrito Militar de Moscou na sexta-feira, 19 de 4 de 2024. O general do Exército, Sergei Shoigu, informou que o Ministério da Defesa russo decidiu criar um centro de pesquisa e produção de veículos aéreos não tripulados e sistemas robóticos. Disse o Ministério em um comunicado. Shoigu sublinhou que o centro a ser criado será uma associação de diversas empresas, laboratórios e gabinetes de projeto envolvidos no desenvolvimento e produção de armas avançadas. Entre os drones apresentados ao ministro há um quadricóptero de combate promissor capaz de realizar minagem remota de terreno. Um promissor quadricóptero de ataque equipado com sistemas de descarga universais para a utilização de diversos tipos de munições, dependendo das tarefas a serem resolvidas, e adaptado para minagem remota em condições de baixa visibilidade, disse o Ministério da Defesa. Foi esclarecido a Shoigu que o aumento da imunidade à interferência aos canais de controle e transmissão de dados permite a utilização do quadricóptero em condições de interferência inimiga. A facilidade de operação é uma interface de software conveniente, permitem que os operadores desse tipo de drone sejam treinados em 2 semanas. O chefe da empresa informou ao ministro da Defesa que estão prontos para produzir 30 quadricópteros deste tipo por mês e no futuro aumentar significativamente a produção, declarou a pasta. Shoigu também anunciou que as unidades de assalto das Forças Armadas da Rússia receberão armas leves especiais para combater drones inimigos. Essas armas leves foram desenvolvidas com a participação direta de atiradores militares que desempenharam tarefas na zona de operação militar especial. O chefe da entidade militar russa ouviu um relatório do vice-ministro da Defesa sobre a criação até 1º de julho de campos de treinamento tático em todos os polígonos das Forças Armadas russas para praticar aptidões no combate a drones inimigos usando esses tipos de armas leves. Todos os militares em treinamento nos campos praticarão tarefas de combate aos drones, disse o Ministério. Sobre a fabricação desses drones, a pasta informou que, pelo material nacional utilizado, muito em breve será possível fabricá-los em série. Todos os drones apresentados, bem como a carga útil, são criados a partir de materiais e componentes nacionais, o que nos permite passar para a produção em série destes veículos aéreos não tripulados no menor tempo possível. Também nesta semana, durante uma inspeção, Shoigu ordenou que o robô de apoio de fogo utilizado dentro da zona de operação militar especial na Ucrânia fosse atualizado com uma metralhadora a fim de aumentar suas capacidades de ataque, conforme noticiado. Chad pede às tropas dos Estados Unidos que cessem operações em base militar estratégica, diz mídia. O Chad apelou aos Estados Unidos para retirar as suas tropas de uma base militar no país da África Central, de acordo com uma carta do chefe do Estado-Maior da Força Aérea do país. A carta ao Adido de Defesa dos Estados Unidos no Chad, assinada por Idris Ahmed, pretendia alertar os norte-americanos de que tomamos a decisão de parar a sua atividade. O documento foi visto pela Bloomberg e a informação verificada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país africano, Ibrahim Mahamat Ahmed, segundo a mídia. O texto mencionava especificamente a Força-Tarefa de Operações Especiais dos Estados Unidos na base, um importante centro para as Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos na região. O número exato de soldados estadunidenses não é claro, mas uma autoridade disse que há menos de 100 soldados no país, relata a CNN. A medida ocorre um mês depois de o Níger ter suspendido seu acordo de segurança com Washington. O pedido surge pouco antes das eleições presidenciais, que se espera que o líder interino do país, Mahamat Deby, vença,
tendo tomado o poder há 3 anos após a morte do seu pai, que governou durante 30 anos. Em janeiro dele tornou-se o mais recente governante militar do Sahel. O Chad é um país livre e soberano. Não somos um escravo querendo mandar de mestre. Pretendemos trabalhar com todas as nações que nos respeitem, disse Debe esta semana. Os governantes militares do Mali, do Níger, da Burkina Faso, que tomaram o poder nos últimos 3 anos, também cortaram os laços de segurança com seus antigos aliados do Ocidente. Estados Unidos vão retirar 1.000 soldados do Níger nos próximos meses, diz mídia. Os Estados Unidos retirarão 1.000 militares norte-americanos do Níger nos próximos meses. Segundo informações trazidas pelo The New York Times, o governo dos Estados Unidos notificou o governo de transição do Níger sobre o seu plano. O vice-secretário do Departamento de Estado, Kurt Campbell, reuniu-se com o primeiro-ministro do Níger no início da sexta-feira, 19 de 4 de 2024, e aceitou a exigência do governo, de acordo com o The Washington Post. A reportagem observou que esta medida transformará a postura de terroristas dos Estados Unidos na África Ocidental. No mês passado, um porta-voz dos militares nigerinos disse que o governo de transição do país, que assumiu o poder em junho do ano passado, pôs fim ao acordo militar com efeitos imediatos, citando os interesses do povo nigerino. O Ministério do Interior do Níger disse recentemente que os Estados Unidos prometeram apresentar um plano para a desativação das tropas no país da África Ocidental após Niamey ter terminado o seu pacto militar com Washington. A declaração foi publicada nas redes sociais depois que o ministro do Interior do Níger, Mohamed Toumba, recebeu a embaixadora dos Estados Unidos, Kathleen Fitzgibbon. ...787 dias da Operação Militar Especial nas fronteiras russas. As Forças Armadas da Rússia prosseguem com a Operação Militar Especial na Ucrânia, anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022. Segundo o chefe de Estado da Rússia, entre os objetivos principais da operação lançada está a desmilitarização e a desnazificação do país vizinho. Após mais de um ano de confrontos, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte da República de Donetsk, bem como toda a região de Kherson, a área de Zaporozhye, junto do Mar de Azov e uma parte da região da Kharkovia. Em 5 de outubro de 2022, em resultado de referências nas regiões, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e região de Kherson e Zaporozhye integraram oficialmente a Federação da Rússia. No dia 20 de maio de 2023, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que as forças russas assumiram o controle total sobre a cidade de Bakhmut, na denominação ucraniana, um importante centro de transporte para o abastecimento das tropas ucranianas em Donbás. Durante muitos meses, a cidade foi alvo de combates ferozes. Em junho de 2023, a Ucrânia tentou lançar uma grande contraofensiva na zona de hostilidades, porém, após mais de 6 meses, ela se mostrou um fracasso para as forças armadas ucranianas. Fato reconhecido por especialistas militares e até pela mídia ocidental, segundo o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Desde o início da contraofensiva da Ucrânia, Kiev perdeu mais de 125 mil militares e cerca de 16 mil unidades de equipamento. A Rússia impede ataque massivo de drones ucranianos em várias regiões do Ministério da Defesa da Rússia. O sistema de defesa aérea da Rússia interceptou um ataque massivo de drones ucranianos em diversas regiões durante a noite passada, informou o Ministério da Defesa russo. Ao todo foram destruídos 50 veículos aéreos não tripulados, 26 sobre a região de Belgorod, 10 sobre a região de Bryansk, 8 sobre a região de Kursk, 2 sobre a região de Tula e 1 sobre as regiões de Smolensk, Ryazan, Kalunga e Moscou, confirmou o Ministério da Defesa russo. Durante a noite passada, em entrevista na sexta-feira e madrugada de sábado, 20 de 4 de 2024, as tentativas do regime de Kiev de realizar uma série de ataques terroristas utilizando veículos aéreos não tripulados do tipo avião foram frustradas, disse o ministro da Defesa da Rússia. Mais cedo, o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, ao comentar ataques de drones ucranianos em território russo, enfatizou que Kiev continua as atividades terroristas, mas que os militares russos estão em alerta e fazem todo o necessário. A Ucrânia tem enviado drones e mísseis para a Rússia quase diariamente, desde que lançou a sua contraofensiva falhada no início de junho de 2023. A Organização das Nações Unidas afirmou que em agosto do ano passado, após um ataque fracassado de drones em Moscou, que não queria ver qualquer alvo civil. Os Estados Unidos desenvolvem secretamente mísseis para tentar desativar instalações nucleares do Irã, diz mídia. A Força Aérea dos Estados Unidos secretamente desenvolve mísseis capazes de destruir os sistemas eletrônicos das instalações nucleares do Irã com micro-ondas de alta potência, tornando-as inoperantes, de acordo com a mídia britânica. Conhecido como Projeto de Míssil Avançado de Alta Potência de Contramedida Eletrônica, CHAMP,
Os mísseis foram construídos pela Phantom Works da Boeing para o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos e foram testados com sucesso pela primeira vez em 2012. Eles foram implantados, ou seja, instalados em várias localizações ao redor do globo e se tornaram operacionais em 2019, conforme publicou o Daily Mail. A ação ocorre em meio a tensões entre Israel e Irã. Tel Aviv lançou ataques em território iraniano em retaliação ao ataque de drones e mísseis de Teherã no início desta semana. Este que foi anunciado após uma operação israelense na embaixada do Irã em Damasco, na Síria. A ofensiva do Estado persa desafiou o aviso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que ataques poderiam mergulhar o Oriente Médio em um conflito ainda maior. O Pentágono, no entanto, não comentou o ataque israelense em território iraniano até o momento. Segundo a Bloomberg, os estadunidenses foram notificados do ataque com antecedência. Com parceria histórica com Israel, Washington tem demonstrado reforço dos laços entre os países desde o início do conflito na faixa de Gaza. Atualmente, diante do ataque do Irã, membros do Pentágono preferiram não se pronunciar. Mídia: Coreia do Norte conduz teste de ogiva super grande para míssil de cruzeiro estratégico. A Coreia do Norte conduziu um teste de uma ogiva super grande para um míssil de cruzeiro estratégico, informou na sexta-feira, 19/4/2024, a agência de notícia coreana ONHAP, citando a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte. A mídia sul-coreana informou que Pyongyang realizou um teste de lançamento do seu novo míssil antiaéreo nesta semana, em meio às tensões na Península Coreana. O setor responsável fez os testes do míssil de cruzeiro Hwasao-1 RA-3 e da nova artilharia antiaérea Pyeongjin-1-2, ambos no Mar Amarelo. Ambos os testes são parte de atividades rotineiras da administração e estão relacionados com institutos de defesa e ciência para o desenvolvimento de tecnologias. Além disso, não tem nada a ver com a situação atual, disse a KCNA durante um discurso transmitido em inglês. Em fevereiro, a Coreia do Norte conduziu outros testes semelhantes da mesma região. Os Estados Unidos acusarem a África do Sul de se alinhar com atores malignos é forma de colonização, diz analista. Um projeto de lei em tramitação no Congresso dos Estados Unidos acusa o governo da África do Sul de estreitar laços com supostos atores malignos definidos pelos americanos, incluindo a Rússia, a China e grupos não alinhados com o Ocidente. As implicações desse projeto se estendem não apenas a Pretória, mas também a outros estados africanos como a Burkina Faso, Mali e Níger. A suspeita levantada no projeto de lei originário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, citando como lei de revisão das relações bilaterais dos Estados Unidos e África do Sul, incide sobre posturas do governo sul-africano consideradas alinhadas a países com históricos de confronto diretos ou indiretos com os Estados Unidos. A pesquisadora do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da região da África Subsaariana, Carolina Vasconcelos, destaca que a proposta menciona explicitamente o grupo Hamas, o governo do Irã, a China e a Rússia como focos de preocupação. A tensão entre as nações se intensificou em 2022, principalmente devido à recusa sul-africana em se alinhar ao Ocidente na condenação de Moscou. A realização de exercícios militares conjuntos com a Rússia, China e a África do Sul na costa leste africana, coincidindo com o aniversário de um ano de conflito na Ucrânia, bem como relatos de supostos envios de armas sul-africanas para os russos, aumentaram as preocupações em Washington. Os Estados Unidos gostariam que a África do Sul se posicionasse do jeito deles, mas a África do Sul se mostra cada vez mais independente de qualquer coisa. O que pode impactar na África do Sul? Pergunta. O pesquisador entende que, diante de tais posições, o Washington poderia reduzir subsídios e parcerias comerciais como forma de enfraquecimento. Para a pesquisadora, o que ocorre agora, e já aconteceu em outras nações como Burkina Faso, reforça a colonização dos estados africanos. Em meio a uma aproximação com Moscou, ela vê que os Estados Unidos têm se afastado cada vez mais da África subsaariana. A preponderância da Rússia em diversos países no âmbito econômico, militar, político e ideológico influencia diretamente os Estados Unidos, que já estão planejando leis para impedir a extensão dessas parcerias, nas quais eles consideram malignas, e de encontro aos interesses norte-americanos. Para Vasconcelos, a maior preocupação da África do Sul é em relação à lei de crescimento e oportunidades para a África. Um acordo comercial que permite aos países africanos elegíveis exportar algum de seus produtos para os Estados Unidos sem pagar impostos. Caso os Estados Unidos renunciem a essa legislação, poderá haver um forte impacto que levaria décadas para ser sanado, ainda que Pequim possa se tornar o maior parceiro econômico dos sul-africanos.
ela é unilateral, então pode ser renunciada tão somente pelos Estados Unidos. A lei já foi retirada de diversos países sul-africanos porque, segundo os Estados Unidos, estaria contra eles ou não estavam se tornando democráticos o suficiente. É um eufemismo de não estar fazendo o que eu quero. Etiópia, Mali e Guiné foram expulsos em 2021. Em 2023 anunciaram mais expulsões, como a República Centro-Africana, Uganda e Gabão. Segundo José Ricardo Araújo, pesquisador da África subsaariana do Núcleo de Avaliação de Conjuntura da Escola de Guerra Naval, a região do Sahel, que inclui Mali, Níger e Burkina Faso, tem sido particularmente visada devido aos recentes golpes de Estado. Tais eventos levaram os americanos a questionar a legitimidade democrática desses países e a advogar por sanções e cortes nas relações diplomáticas. Como a África do Sul vê o conflito na faixa de Gaza, pergunta. A aproximação entre Pretória e Teherã também foi ressaltada, com reuniões entre as autoridades dos países em meio ao conflito na faixa de Gaza, denunciado pelos sul-africanos da Corte Internacional de Justiça, o que também desagradou os americanos. Nesse caso, Vasconcelos relembra que o movimento contra o apartheid em território sul-africano foi considerado inicialmente terrorista e que o ex-presidente Nelson Mandela mantinha boas relações com a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. O projeto de lei foi proposto pelo congressista republicano John James. Explicará hoje coloca a relação entre a África do Sul e o Hamas como um dos pontos do conflito. Enquanto Pretória nega formalmente o apoio ao Hamas, enfatizou seu apoio à Palestina. As relações entre a ministra, as relações internacionais e cooperação sul-africana e o líder do Hamas têm gerado controvérsias. A questão da Palestina é fundamental para a política externa da África do Sul, remontando à era de Nelson Mandela. A África do Sul mantém uma posição firme em relação à Palestina, considerando-a uma causa importante para a liberdade e a justiça. Isso, por sua vez, tem sido interpretado pelos Estados Unidos como uma inconsistência na diplomacia sul-africana. Em termos de aconselhamento à África do Sul, Araújo sugere uma abordagem cautelosa, reconhecendo a importância de manter relações com americanos, mas também defendendo a defesa dos interesses e prioridades estratégicas sul-africanas. Além disso, o projeto de lei destaca a interseção entre questões políticas, econômicas e religiosas na África do Sul. A acusação de que países africanos estão se aliando com atores malignos tem implicações não apenas para a estabilidade política, mas também para as relações comerciais e a segurança regional. Os países sul-africanos têm buscado alternativas para mitigar o impacto das sanções, buscando apoio de outras potências, como a China e a Rússia. No entanto, isso levanta questões sobre a influência geopolítica e econômica desses países no continente africano. Falas de Lavrov revelam que Rússia está cansada de subterfúgio do Ocidente, diz analistas. As declarações do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, deixaram claras tanto as bandeiras de diplomacia que a Rússia sustenta há décadas quanto as novas realidades do mundo multipolar. Em sua entrevista, Sergei Lavrov sublinhou temas que vão desde o conflito na Ucrânia às sanções econômicas impostas pelo Ocidente, até a subordinação deste aos Estados Unidos e a recusa em aceitar a Rússia em sua ordenação mundial. A Rússia sempre esteve disposta a negociar, afirmou Amanda Harumi, doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo e secretária executiva da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes. A fala da pesquisadora em relação à situação atual do conflito ucraniano pode ser extrapolada para todas as iniciativas russas, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, apontou Fred Leite Siqueira Campos, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a Rússia. Quando terminou a Grande Guerra pela Pátria, afirmou, a União Soviética, liderada por Stalin, se colocou à disposição para fazer parte da OTAN. Da mesma forma, quando houve a dissolução da União Soviética, Vladimir Putin se colocou à disposição da Rússia para fazer parte da OTAN. E em todos esses processos, em todas essas épocas, foi negada a participação da Rússia, porque essa retórica é importante para o Ocidente. Por que a retórica russofóbica é tão forte? Pergunta. Uma coisa que as pessoas devem entender, aponta Campos, é que desde quando se constituiu um ator global importante, há mais ou menos 300 anos, uma cortina de ferro serviu nessa fronteira. A importância da Rússia, sua independência e sua riqueza, tanto em termos materiais quanto em termos humanos, sempre constituiu uma ameaça às potências ocidentais. Ora, a Inglaterra, ora a Alemanha, ora os Estados Unidos profetizam essa retórica, que segundo ele é incorporada e repetida ao longo dos tempos como forma de excluir a Rússia da mesa de discussão dos grandes atores mundiais. É mais fácil, dadas as questões europeias e americanas de dominação e colonialismo, tentar excluir e diminuir a Rússia, diz Campos.
Até mesmo por conta desse receio de incluir a Rússia, o país cresceu de maneira independente, sem fazer o jogo dos Estados Unidos, como fazem a Alemanha, o Reino Unido e a França, que obedientemente segue os norte-americanos. A Rússia não é esse país, ela nunca foi esse país. A Rússia é um país independente, tem uma política externa independente, tem suas estratégias independentemente do restante do mundo. Sanções ocidentais saíram pela culatra. Em sua entrevista, um dos pontos mais criticados por Lavrov foram as sanções ocidentais, não porque prejudicaram a economia russa, mas por demonstrarem a postura beligerante e histérica do Ocidente. Eles estão intensificando essas sanções de forma absolutamente imprudente, sem querer pensar em qual será o resultado, afirmou Lavrov. Nós nos reunimos e decidimos não depender delas em todas as áreas nas quais podem limitar nosso desenvolvimento e, de preferência, em todas as outras áreas também. Para Harumi, o objetivo das sanções é, claro, sufocar economias que eles declaram ser inimigas. No entanto, a Rússia não ficou isolada economicamente, pelo contrário, conseguiu reorganizar a sua economia e hoje é um país que tem uma economia mais estável, inclusive, do que outros países. A opinião é compartilhada por Campos, que destacou que o resultado das sanções não foi nem de perto o esperado. Você tem uma Europa cheia de problemas econômicos com taxas de crescimento pífias, enquanto a Rússia tem crescimento de quase 4% ao ano. Bravatas ocidentais na Ucrânia. Outro ponto de grande destaque na entrevista de Lavrov foi o conflito ucraniano. Segundo os analistas, as falas de Lavrov deixaram claras a disposição da Rússia negociar em processo de paz, porém o país já está cansado das artimanhas ocidentais. O ministro lembrou que as tratativas de Istambul foram utilizadas pelo Ocidente como meio de desacelerar o avanço russo e montar uma contraofensiva. Dessa vez, afirmou Lavrov, nós não vamos fazer uma pausa nenhuma nas ações militares durante as negociações. Para Harumi, as falas de Lavrov também ressaltam o controle que a Federação Russa tem de ditar o ritmo do conflito. A Rússia sempre esteve disposta a negociar, apontou. No entanto, diz a pesquisadora, a reivindicação da Ucrânia muitas vezes é mais complexa. Não só o presidente ucraniano decretou proibição impedindo qualquer tratativa de paz com a Rússia, como exigindo o retorno de territórios russos como a Crimeia, Lugansk e Donetsk para o controle de Kiev, algo impensável para Moscou. A Rússia vem negociando com o Ocidente sobre questões de paz na Ucrânia há 10 anos, ressaltou Campos. Além de querer a paz, a Rússia é inclusive muito paciente. Fez um acordo em Minsk, chamou a ONU, chamou os países do Ocidente. A belicosidade, a animosidade, os interesses econômicos são todos do Ocidente. Existe uma dissociação, claro, uma dissonância completa entre o discurso e a prática do Ocidente. Segundo Campos, agora temos outra realidade de 10 anos atrás. Agora as posições, os ganhos, as questões pertinentes à Rússia estão mais bem alicerçadas, afirmou, ressaltando ainda que a Federação da Rússia está cansada desse jogo de subterfúgios ocidentais. Esse processo de fazer uma propaganda negativa com relação à Rússia é uma arma que o Ocidente vem usando há muito tempo, disse. No entanto, com o desenvolvimento do BRICS e as alianças russas, fica cada vez mais evidente a falsidade por trás dessas alegações. A Rússia vem procurando alianças, construção amigável, mundo multipolar e, se a gente olhar bem, é o Ocidente que faz algo delicioso. Câmara dos Estados Unidos aprova confisco de ativos russos e financiamento de 60,8 bilhões para a Ucrânia. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovaram neste sábado, 20 de 4 de 2024, um projeto de lei que permite confiscar os ativos russos congelados pelo Ocidente para serem usados pela Ucrânia. Os parlamentares também foram favoráveis ao novo pacote de financiamento de 60,8 bilhões a Kiev. A proposta que autoriza o uso dos ativos russos teve 360 votos favoráveis e outros 58 contrários, e o texto segue para a votação no Senado, que tem maioria democrata. Já o texto para o envio de recursos ao regime de Vladimir Zelensky recebeu 311 votos favoráveis e 112 contrários, e também inclui o fornecimento de sistemas de mísseis táticos do exército de longo alcance, ATACMS, à Ucrânia. Um dos projetos de lei ainda traz a proibição do descongelamento de ativos soberanos russos, além de autorizar o envio dos recursos para serem usados na Ucrânia durante a operação militar especial russa e para a reconstrução do país. Após o início da operação especial em 2022, a União Europeia e os países do G7 congelaram quase metade das reservas cambiais russas, no valor de cerca de 300 bilhões de euros. Pelo menos 200 bilhões de euros estão na União Europeia, principalmente em contas da Euroclear, uma das maiores sistemas de compensação e liquidação do mundo.
O bloco também discute forma de usar os ativos russos congelados para financiar a reconstrução da Ucrânia. Porém, o Banco Central Europeu alertou que isso poderia representar riscos à reputação da moeda europeia a longo prazo e incentivou a olhar além deste conflito específico e buscar outras maneiras de financiar Kiev. Já a Rússia declarou que a adoção de tais decisões será mais um passo na violação de todas as regras e normas do direito internacional. O ministro das Relações Exteriores classificou o congelamento de ativos russos na Europa de roubo, além de destacar que a União Europeia está focada não apenas em fundos de particulares, mas também em ativos estatais russos. O ministro das Finanças, Anton Siluanov, diz que desde 2022 países ocidentais impuseram sanções contra a Rússia, seus cidadãos e organizações. Além disso, a União Europeia e em outros países ocidentais é discutida a criação de condições legais para a confiscação de ativos russos congelados, além de ter sido introduzida uma gestão externa sobre subsidiário de empresas russas e são ilegalmente restringidos os direitos de propriedade de pessoas jurídicas e físicas russas. Além disso, o governo russo declarou que vai responder ao possível confisco de ativos congelados no Ocidente, acrescentou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Conforme Lavrov, a Rússia também tem a possibilidade de não devolver os fundos que os países ocidentais mantinham na Rússia e que foram congelados em resposta à apreensão das reservas estatais russas. Não pode haver dúvidas de que agiremos de forma recíproca. Outros projetos aprovados pelo Congresso dos Estados Unidos. Além da proposta para confiscar os ativos russos, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos também aprovou outro projeto de lei que obriga o TikTok a se desvincular da controladora chinesa ByteDance, sob pena de ser proibido nos Estados Unidos, onde tem cerca de 170 milhões de usuários. Os parlamentares também deram aval ao texto que autoriza o envio de 8,12 bilhões aos aliados da região Indo-Pacífico, como Taiwan. De acordo com o resultado da votação, 385 parlamentares votaram a favor do projeto. Outros 34 foram contra. Por fim, foi aprovado o envio de cerca de 27 bilhões para Israel, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio e o receio do confronto direto do país com o Irã, uma das maiores potências militares da região.